Paz do Senhor, boa noite a todos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor. Vamos aqui mais um dia, mais um momento, falar sobre a palavra de Deus, sobre o reino dos céus. Eu acho que é um tema, que todo mundo se pergunta, o sofrimento humano. Por que eu sofro tanto? E diante desse sofrimento, aonde está a soberania de Deus? Onde eu estou vendo Deus nesse todo sofrimento que eu estou ouvindo, que está me afligindo? Essa é uma grande pergunta que todos nós fizemos e fazemos, na trajetória dessa vida. Mas por que eu sofro tanto? E aonde nesse sofrimento eu vejo a soberania de Deus, Aonde eu vejo numa doença, eu vejo que Deus está ali comigo. Onde eu vejo numa necessidade, onde que eu vejo num luto, numa morte, aonde que eu vejo, onde nesse sofrimento que eu estou passando, aonde está Deus nisso tudo? Aonde está o Senhor Criador nesse tudo? Essa é uma das principais perguntas, que a gente faz, ou se não faz, com certeza pensamos. Se não pensamos, muitas vezes pior, a gente julgamos, julgamos que tem um Deus que não se importa mais com nós, julgamos que tem um Deus que não se importa se nós passamos fome, se nós passamos frios, e nós acabamos julgando um Deus por falta de conhecimento. Eu quero ler com vocês lá no livro de Salmos 73, irmãos. Salmos 73, de 13 a 14. Primeira vez, você que está comigo, eu já te dou a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você está comigo aí, dá um oi aí, uma boa noite, paz do Senhor. Vai dando glória a Deus, vai glorificando o nome de Deus. O áudio está saindo bem, a voz está saindo bem, você que está me ouvindo. Já peço para você também compartilhando também essa live, já vai enviando para mais e mais pessoas, que essa palavra chegue a mais pessoas. O tema dessa live é o sofrimento humano e a soberania de Deus. Amém? O sofrimento humano e a soberania de Deus. Afinal, por que eu sofro tanto? Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos? Vamos começar com essa pergunta? Por que eu sofro tanto? Oh Deus, eu não faço mal a ninguém, mas eu sofro. Parece que tudo vai contra mim, parece que nada vai dar certo para mim, dá certo para cicrano, fulano, mas eu que estou na tua presença, não dá certo. Aquele que está fora da sua presença, tudo dá certo, tudo dá lucro, e na minha vida nada dá certo. Aquele que é bom morre, aquele que é ruim fica, Nesse sofrimento todo, onde você está, o Deus que eu sirvo? Onde está o Deus que eu sirvo nesse sofrimento todo? Vamos lá ver. Vamos começar a dar um texto inicial, irmãos? Lá em Salmos 73, 13 e 14. E já vai deixando sua Bíblia aberta que a gente vai visitar alguns textos bíblicos, para deixar. Porque é a palavra de Deus na final, A gente está levando a palavra de Deus, mas também não deixa de ser também um ensino, um bate-papo também, que se você quiser deixar também a sua pergunta, você pode deixar a sua pergunta, mas com certeza, ao desenrolar aqui, eu vou tentar ao máximo responder as perguntas, as pessoais e críticas que nós temos durante a nossa vida, durante a nossa rotina, essas perguntas, tá? Então lá em Salmos 73, 13 e 14 diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, eu lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido
e cada manhã castigado. Amém? Vamos ler de novo? Com efeito, inutilmente conservei puro e coração, e lavei a mão da inocência. Ou seja, aqui nesse salmo nós vemos que o salmista, né, que não é, esse salmo não é de Davi, né, é salmo de Asaf, que ele diz que ele é puro de coração, que ele não derrama sangue inocente, que inclusive ele lava a mão da inocência, mas de maneira contínua ele é afligido a cada manhã e castigado. Então aqui vamos pensar que está fazendo uma pergunta, né, para Deus, né, uma pergunta, né, para Deus, né, porque nós sabemos que Salmos é o único livro, né, um dos livros que é poéticos, né, que é o homem que está dizendo para Deus, né, o homem que está falando com Deus, né? Nós vemos a Bíblia inteira é Deus falando com, mas nesse sentido de Salmos é o homem falando com Deus, né? As suas percepções de vida. Talvez possa ser minha, essa é a sua. É importante. O homem tem trazido consigo, né? Desde a criação, a marca do sofrimento, né? Desde a caída do homem, né? O homem vem trazido consigo até hoje os problemas que tiram a paz. Mas, porém, nos últimos dias, nos últimos anos, né? As crises têm assolado a humanidade e são maiores e mais frequentes. Nós vemos sequestro, assalto, assassinato, desajustes conjugais, desobediência dos filhos aos pais, drogas, depravação, peste, enfermidade, terremoto, furacão, seca, enchente, confusão política, incompreensões, etc. e tal. E essas são algumas das aflições pelos quais o homem tem passado. Aí você pergunta, mas por que a gente passa por isso tudo? Por que eu passo por esse sofrimento? Porque todo dia parece que eu sou castigado? Por quê? Vamos voltar lá na história, né, irmãos? O pecado dos nossos pais primordiais, Adão e Eva. Né? O pecado trouxe consigo os conflitos, a dor, a corrupção, o trabalho penoso e a morte. Vemos aí em Gênesis 3, versículo 15 e 19 isso, né? Onde o gênero humano, né? Onde Adão e Eva, eles se corrompem do pecado, e esse pecado traz consigo os conflitos, a dor e a corrupção. Então você sofre por causa do pecado. Já vamos deixar isso em primeiro destaque. Você hoje sofre por causa do pecado, porque o pecado de Adão e Eva transcende até nos dias de hoje, né? Então, o sofrimento e a dor, a corrupção, o trabalho penoso e a morte veio através do pecado. Então, o primeiro passo é você entender: você sofre por causa do pecado, né? E Davi expressou isso da maneira seguinte: eis aqui, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. É Davi falando assim: a iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele está falando da linhagem. O pecado é passado em linhagem, né? Por causa de um só homem, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É por isso que a gente necessita de Jesus na nossa vida, né? Jesus, porque por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem também entrou a vida, a salvação, como a gente entende na Bíblia. Mas com a entrada do pecado no mundo vieram consequências, inimizades, com dor terá filhos, maldição para a terra, dificuldade, espinho e cardos, câncer e fadiga, e morte. E por quantos que é pó, e em pó te tornarás, né? Então, o sofrimento humano vem pelo pecado dos nossos pais, né? Dos nossos pais primordiais, Adão e Eva pecaram, e nós trazemos conosco esse pecado. Então, o sofrimento já é marca da desobediência, né? Olha que link legal.
o pecado já veio da desobediência, né? Então quer dizer que até nos dias de hoje a gente recebe essa consequência da desobediência de Adão e Eva. Então é uma da maneira porque você sofre tanto. E outra é o número 2. Por que eu sofro tanto? Por que eu sofro tanto? Você sofre tanto também pelas más escolhas, né? As más escolhas que você faz. São aquelas atitudes que tomamos sem consultar a vontade de Deus e por isso ferimos certos princípios em relação ao que estabeleceu para o nosso bem. Vejamos exemplo. Caim escolheu a inveja e o crime e teve uma vida dolorida e desastrosa. Lá em Gênesis 4,14, Ló, né, vocês vão lembrar de Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu pela aparência e teve grave problema com vizinhos, levado pelo egoísmo e a vaidade. O homem tem escolhido o caminho mais longo. Então, por que você sofre? Pelo pecado de Adão e Eva, e você sofre pelas suas más escolhas. O que é más escolha? É má escolha quando você não consulta se aquilo que você está fazendo está na vontade de Deus, né? Caim podia ter escolhido não matar o seu irmão por inveja, mas ele escolheu matar o seu irmão. Então, com isso veio a consequência da escolha dele. Ló, ele poderia não ter ido por outro caminho, né, que é Sodoma, mas ele escolheu ir por outro caminho, que é longe do caminho de Abraão. Então ele sofreu uma consequência pela escolha, pelo egoísmo e pela vaidade. Então hoje você sofre pelas suas más escolhas. Porque o que é más escolha? Quando não está na vontade de Deus. E como que eu sei que as minhas escolhas estão na vontade de Deus? Como que eu sei o que... Irmãos, consultar a Deus, quando eu falo consultar a Deus, não é você simplesmente pedir para um pastor orar para você, um profeta orar para você, mas é para você mesmo criar essa intimidade com o Criador, né? Vai lá, ajoelha, ou em pé, ou sentado, ou em pensamento, fala: Deus, será que isso é do Senhor? Essa escolha que o Senhor está me dando, será que isso vem de você mesmo? Ou será que vem de mim? Será que essa é a tua vontade, a tomar tal decisão na minha vida? Então as más escolhas vêm quando você não consulta a Deus e você acaba ferindo princípios que o próprio Senhor estabeleceu para o nosso bem. Lembrando que a palavra fala que até aqueles que não conhecem a Deus, até esse Deus protege e cuida. Então, como está fazendo as suas escolhas? Você está consultando a Deus para as suas escolhas? Será porque você não está agora em um momento de sofrimento? Porque você fez uma má escolha? Ou talvez você não consultou a vontade do Senhor? Talvez você esteja passando por uma situação hoje na sua vida porque você escolheu essa situação e puxou uma consequência dessa escolha. Nem tudo, irmãos, está na vontade de Deus. Né? Nem tudo está na vontade de Deus. Você acha que Deus queria que Caim matasse seu irmão? Não, Deus não queria. Mas Caim escolheu. Você acha que Deus queria que Ló, né, separasse seu tio Abraão e ia para Sodoma, sabendo que iria destruir mais tarde? Não, Deus não queria que Ló fosse, mas Ló escolheu ir. Então foi uma má escolha de Ló, foi uma má escolha de Caim. Então toda vez que eu faço aquilo que está contra a vontade de Deus, eu estou fazendo uma má escolha na minha vida e eu trago para mim as consequências dessa má escolhas, né? Então você tem que se atualizar, né? Será que eu estou fazendo as escolhas a qual o Senhor quer para mim? Será que é isso que Deus quer para mim? Irmãos, temos que perguntar isso. E muitas vezes Deus não quer que você talvez... Não há problema em você consultar um pastor, consultar um profeta, um homem de Deus. Mas você já pensou que talvez Deus permite umas coisas acontecer na sua vida para você criar essa intimidade com Ele, de você criar esse laço com Ele, criar
igual a Bíblia fala, esse casamento com Ele. Né? Talvez Deus ele quer que parte de você, talvez, falar com Ele, ter um compromisso com Ele. Amém? Paz do Senhor, boa noite, pastora Kézia, boa noite, profeta Daniel Oliveira, boa noite, fique na paz de Deus e todos vocês. Por que sofremos tantos? Está na própria palavra, irmãos, o desajuste da nossa própria natureza. Temos que entender que o cristão não está isento de sofrer as consequências da natureza provocado por eventual desajuste da natureza. Né? Paulo nos informa que a natureza aguarda sua restauração. Até que isso aconteça, temos visto terremotos, furacões, maremotos, enchentes, secas, rios, tremores da terra. Tudo isso causa sofrimento. Aqui nós estamos falando aqui de acidente causado pela natureza, né? Igual nós vemos terremotos, furacões, maremotos, enchentes. Isso é causado pela natureza e que vem causar sofrimento, porque causa perca, causa luto. Então, muitas vezes isso não está dizendo assim, Deus está me castigando. Não, é que a gente tem um sistema ecológico, então é a natureza respondendo ao homem. Né? E isso, irmãos, é bíblico, né? Nós vemos na palavra de Deus, né? Que haveria os maremotos, haveria enchente, haveria furacões, haveria tremores na terra, raios, seca. Isso já está na Bíblia, irmão. Isso faz parte já. Então, mas isso aí a gente já entra no outro aspecto, que é escatologia. Isso aí é as coisas que virão, mas isso já faz parte do ecossistema. É a natureza respondendo, irmão, o maltrato que até hoje ela sofre nas nossas mãos. E por que, pastor, agora, eu sofro tanto, Eu acho que é a resposta mais linda que tem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus é o Senhor e faz aquilo que lhe apraz. Lembra, certa vez Jesus curou um cego de nascença e lhe perguntaram: quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Né? João 9, 1, 3. Então vocês veem, até o sofrimento que você acha que você está sofrendo, ele é para a glória de Deus. Né? Então a gente tem que descartar esse negócio. Porque meu pai foi isso e isso passou para mim. Isso foi para mim, isso foi para mim. Irmãos, não existe maldição hereditária, irmãos. O que existe é espírito familiares. O que é espírito familiar? Espíritos malignos, espíritos ruins que perseguem família, irmãos. Toda maldição foi quebrada na cruz. Entenda isso. Toda maldição foi quebrada na cruz, né? Isso não quer dizer que o seu pai errou, você vai pagar. Ou se você errar, o seu filho vai pagar. Né? Então nós vemos a ilustração que Jesus dá. Não, mas nem ele pecou ainda, e nem os pais deles pecaram. Mas isso tudo foi para a glória de Deus. Ou seja, Jesus curou aquele cego de nascença. Assim, tá vendo? Até a cegueira dele serve hoje para vocês exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes o seu sofrimento é motivo para um dia você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então tire isso do pensamento. Porque o que o meu pai fez vai cair sobre mim, o que eu fizer vai cair sobre meu filho, o que fizer meu neto. Irmãos, toda maldição, eu creio que pela palavra de Deus foi quebrada na cruz. O que existe é perseguição espiritual. Né? Tem espíritos malignos familiares que perseguem uma família inteira, irmãos. Famílias inteiras. E eles fazem mal. Mas, porém, talvez o seu pai, um bom exemplo nisso ano, talvez o seu pai não entregou a vida dele a Jesus Cristo. Então ele sofreu. Mas você entregou sua vida a Jesus Cristo. Quer dizer que você vai sofrer? Não. Entendeu?
Porque a maldição hereditária, ela quebra esse negócio. Independente do que eu faço, eu estou amaldiçoado. Não, irmãos. É cada um, a vida de cada um. E cada um sofre a consequência da vida. Amém? Então, o seu sofrimento é para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus é o seu sofrimento. Porque através do seu sofrimento, Deus ele vai mostrar o que ele é capaz de fazer para a sua vida. E muitas vezes para pessoas incrédulas, né, que não acreditam que Deus é capaz de restaurar, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de libertar. E Deus vai lá e mostra, eu sou capaz. Até os casos que a sociedade dá como fim, né, fim de carreira, que não consegue mais estabelecer, Deus vai lá e estabelece. Então, até o sofrimento, irmãos, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha que impressionante. Até o sofrimento é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui por que eu sofro. Né? Tinha muito mais exemplos, mas esses 4. Por que você sofre? Por causa de Adão e Eva, né? Por causa do pecado. O pecado trouxe a morte, trouxe as doenças ao mundo. Por que eu sofro? Segundo, pelas suas más escolhas. Quando as suas escolhas não estão voltadas à vontade de Deus. Quando você não consulta a Deus para tomar decisões, né? Você acarreta para si as consequências. Por que eu sofro tanto? Por causa da própria natureza, irmão. A própria natureza está reagindo, terremoto, enchente, e isso causa sofrimento. Nós vemos muitas pessoas perderem a vida em enchentes, seca, terremoto, furacões. Né? E por que eu sofro tanto? Por último, para a glória de Deus. Então agora você entende por que você sofre tanto. Mas agora eu quero entrar num assunto. E qual é a posição do cristão diante do sofrimento? Né? O crente fiel e verdadeiro não vê no sofrimento apenas um instrumento de castigo, mas o meio que o próprio Deus usa para abençoá-los. Amém? O crente recebe o sofrimento como prova de amor. Né? Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Lá em Hebreus o autor deixa claro que a correção do Senhor é prova do seu amor para conosco. Vamos lá no texto de Hebreus 12, versículos 6 e 7. Vamos lá. Hebreus 12, 6 e 7. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, eu e você recebemos o sofrimento como prova de correção do Senhor. Porque o Pai nos ama, por isso que Ele nos corrige. E muitas vezes essa correção do Pai vem em forma de sofrimento para a sua vida. Mas, na verdade, esse sofrimento vai ser usado como crescimento para a sua vida. É como uma correção do pai. Porque qual é o pai que ama e não corrige o seu filho? Entendeu? Porque você sofre. 2. O crente recebe, inclusive, o sofrimento para o seu próprio bem. Olha só. O crente recebe, inclusive, o sofrimento para o seu próprio bem. Mas como? Mas como que eu posso ser crente? Como que esse sofrimento pode ser para o meu próprio bem? Como que esse sofrimento pode ser o próprio bem? Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a qual Paulo vai nos dizer: então, como que esse sofrimento pode ser para o meu bem, pastor? Me explica isso aí, não estou entendendo.
como que eu estou sofrendo e isso está fazendo bem para mim? Né? Como que eu estou sofrendo e isso está fazendo bem para mim? Me explica isso, meu pastor. Vamos lá. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Ou seja, inclusive o seu sofrimento está cooperando para algo ou para um propósito de Deus na sua vida, porque até o mal que te acontece está cooperando. Porém, ó, texto, para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus veem, percebem que o sofrimento atual está cooperando para algo a qual Deus chamou segundo o teu propósito. Mas você só vai ver isso se você amar a Deus. Senão você vai achar que Deus está te castigando e quando na verdade Deus está usando aquela circunstância. Eu gosto de lembrar de Jó. Jó só conhecia a Deus por ouvir falar. Mas depois que Jó passou pelo aquele sofrimento todo, Jó passou a conhecê-lo de forma mais pessoal, de forma mais íntegra. Até o momento que Jó não passou por todas aquelas percas, todos aqueles sentimentos, todo aquele luto, Jó ainda só conhecia Deus por falar. Ou falar o quê? Porque os outros falavam que conhecia Deus. Mas depois que ele passou por tudo que ele passou, ele reconhece no final, realmente antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço de forma mais íntima, de forma mais pessoal. Olha, lá em Jó 42, 5. Antes eu te conhecia somente por falar, agora eu te conheço, agora eu sei quem é você na verdade. Eu conheço você de forma íntima, pessoal. Então, eu gosto desse exemplo de Jó porque ele traz para nós uma percepção. Será que eu e você ouvimos Deus só por ouvir falar, irmãos? Ou será que eu e você já conhecemos esse Deus de forma íntima, pessoal? A pergunta para essa resposta é simples, irmãos. Deus quer que a gente conheça Ele de forma íntima e pessoal, mas deve partir de nós conhecê-lo. Então, eu posso conhecer Deus de forma íntima por uma doença? Pode. Eu posso conhecer Deus de forma íntima através de um luto? Pode. Eu posso conhecer Deus de forma íntima, pastor, passando necessidade? Pode. Porque Jó não conhecia Deus de forma íntima até ele passar tudo que ele tinha que passar. E era coisas má, eram provações má. Mas, no final, ele mesmo reconhece que, uma forma assim, vamos colocar no dia de hoje, se eu não passasse por tudo isso que eu passei, Deus, eu não tinha te conhecido da forma que eu te conheço. Já pensou nisso? Que talvez Deus, Ele quer que nessa tempestade sua, nesse sofrimento seu, Deus quer que você o conheça de forma mais íntima, pessoal, quer que você se achegue mais. Deus não quer que você apenas conheça Ele só por ouvir falar, talvez você ouve os outros falando que Deus fez na minha vida, Deus me curou, Deus me libertou, hoje eu sou uma criatura, e você só ouve falar o que Deus fez para outras pessoas, mas na verdade Deus quer que você também passe por essa experiência, né? Talvez esse sofrimento seu é o momento chave que Deus está usando para você conhecê-lo de forma íntima. Então, é um ato que nós temos que pensarmos, irmãos. Temos que pensarmos. O crente vê no sofrimento uma oportunidade para dar glórias a Deus. Glórias a Deus, né? Lá em Atos 16, 22, 25. Abra sua Bíblia lá comigo. Em Atos 16, versículo 22 a 25, irmãos. Vamos ver um pouco de Bíblia, irmãos. Atos 16, versículo 22 e 25. O crente vê no sofrimento uma oportunidade para
dá glórias a Deus. Diz assim o texto: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam em sofrimento, estava sendo açoitado, estava preso, mas eles estavam adorando, estavam glorificando o nome de Deus, mesmo no meio daquele sofrimento todo, naquele açoite todo, e de repente as cadeias se quebraram. Ou seja, quando você está vivendo momentos tenebrosos, tristes, momentos que você acha que é o fim, quando você começa a dar glória a Deus, glorificar, louvar ao Senhor, as cadeias se rompem, as cadeias se quebrem. Né? No sofrimento, no sofrimento nós estamos acostumados a murmurar, a reclamar, a julgar. Deus não me vê, Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Mas tenta fazer o inverso. No sofrimento, põe no louvor, começa a louvar a Deus, começa a glorificar o nome de Deus, e as cadeias, tudo aquilo vão se romper. E aquilo que era sofrimento para Paulo e Silas, que eles podiam ali ter falado assim: ó, Deus nos abandonou aqui na cadeia, Deus nos deixou aqui na cadeia, eu não vou mais pregar esse evangelho, eu não vou fazer mais nada, porque eu estou na cadeia, eu estou passando fome, estou passando necessidade, estou levando açoite, Jesus abandonou Silas. Não, Paulo fala: não, Paulo, Silas, agora nós vamos louvar a Deus nessa circunstância que eu estou. E de repente as cadeias se quebraram. Entendeu? O sofrimento, irmãos, é quando você abaixa a cabeça ou você ergue a cabeça e começa a glorificar a Deus, mesmo no meio dos sofrimentos. O crente, irmãos, o crente aproveita o sofrimento para testemunhar a sua própria fé. O Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. E Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive. Então, o sofrimento serve para testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida. Serve como testemunha para outras pessoas que estão passando situações de sofrimentos iguais ou parecidos à tua. O seu sofrimento vai ser testemunhas para outras pessoas conseguir superar. Mesma coisa aquele que é viciado em droga. Quando ele se depara com um ex-viciado, aquele ex-viciado pode testemunhar para ele como que foi a vida dele, como que ele superou aquele vício, e com isso a pessoa fala: pô, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então o sofrimento dessa vida é um testemunho para outras pessoas. Igual Paulo diz: eu sei quem eu tenho crido, né, que é Jesus Cristo. E Jó reconheceu: realmente, apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo isso que aconteceu, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Quinto, o crente usa o sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Né? Isso vemos lá no livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 a 26. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, irmãos. Vamos abrir rapidamente no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 14, 26. Amém? Vamos abrir nas vossas Bíblias. Vamos abrir as vossas Bíblias. Vamos abrir as vossas Bíblias.
capítulo 3, 14 e 26. Vamos lá. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serve a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Pois agora estáis disposto a, quando ouvires o som da trombeta, do pifaro, da citara, da harpa e do saltério, da gaita e de foles, prostai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorais, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós vemos episódios de Sadraque, Misaque e Abednego, no momento de sofrimento ali, a qual o rei, né, disse que eles deviam ajoelhar, né, na estátua que ele fez dele mesmo, e naquele momento de sofrimento, eles provam a sua obediência a Deus, né? Então, talvez isso que está faltando, talvez no seu momento de sofrimento, é você ainda provar a sua obediência ao Senhor, né? E não fraquejar, né? Porque tem gente que está sofrendo, está numa má situação, que procura coisas pecaminosas para conseguir, né? E não provam ali, na verdade, a sua obediência a Deus. Então, o crente pode usar o sofrimento para provar a sua obediência a Deus, né? Eles estavam ali, tudo bem, a gente não vai ajoelhar, mesmo que a gente vai ser jogado ali na fornalha, a gente não vai ajoelhar, porque nós temos obediência ao nosso Deus. Mas vocês vão se queimar na fornalha. Nós podemos nos queimar na fornalha. Não interessa, a minha obediência é a Deus. Mas vocês vão sofrer, não me importa. O que me importa é a minha obediência a Deus. Mas você, cara, você está passando necessidade. Não importa a necessidade, o que me importa é a minha obediência a Deus. Então, o crente usa o sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Será que esse é um momento seu de crise que você está passando, de necessidade, você está provando a sua obediência a Deus? Ou você está inclinando para o mais fácil, né? Que é os caminhos mais fáceis do mundo, que leva à perdição, né? Que porta, né, que você está entrando nesse sofrimento? A porta larga ou a porta estreita? Acho que é a pergunta principal. Nesse sofrimento que você está passando, você está provando realmente a sua obediência a Deus? Nessa tempestade aí que você está vivendo aí hoje na sua vida, esse sofrimento que eu não sei qual que é, será que você está provando a sua obediência a Deus, né? Será que o mundo está falando que vai jogar você numa fornalha de fogo se você não se dobrar para Ele, para as coisas do mundo? E será que você está sendo forte, se mantendo obediente na tua fé e naquilo que você crê e naquilo que você acredita? É uma pergunta que eu faço para você essa noite, né? Será que você está se dobrando à idolatria do mundo? Ou será que você está sendo obediente e falando, pode me jogar na fornalha, porque eu, mesmo na fornalha, eu ainda amo meu Deus e obedeço o meu Senhor, né? E o crente recebe o sofrimento para a sua correção. Deus, irmão, nos corrige de muitas maneiras e é necessário termos a sensibilidade, a visão devida para percebermos o que Deus está querendo de nós quando permite alguma situação difícil que venha gerar sofrimento. Só para dar o término aqui, que o sofrimento humano e a soberania de Deus. Você tem que entender, nesse sofrimento todo, nessa correção toda, o que Deus está querendo me ensinar nisso tudo, né? O que Deus está querendo me dizer nisso tudo? O que eu tenho que aprender
nisso tudo que está acontecendo comigo, Deus? O que será que eu não estou vendo nesse sofrimento todo, né? Será que você está olhando somente para o mar revolto, para a tempestade, ou você está olhando para aquele que está andando sobre as águas, que tem o controle do mar, que tem o controle do vento, né? Será que você está olhando para o vento e para o mar e não está olhando para aquele que tem o poder de controlar o vento e o mar? Então é uma pergunta aqui que eu vou deixar para você responder para você mesmo. Nesse sofrimento todo que você está passando, porque eu sei que nós sofremos, todos nós sofremos, e todos nós temos a parte que nós sofremos pessoal, conjugal, no trabalho, na saúde, todos nós temos algo que a gente sofre, né? Não é aquele sofrimento de morrer, mas aquele sofrimento que a gente tem que lutar, né? Que a gente tem que resistir. Então, nisso tudo que está acontecendo com você, você já parou para perceber o que Deus está querendo de você? O que Deus está querendo que você haja, que você faça, que você entenda? Será que no meio desse sofrimento, será que Deus não está falando, será com você? Depois disso tudo que falamos aqui, será que Deus não quer falar com você no meio do sofrimento? Entenda a situação que você está passando. Eu sei que é difícil, porque você está vivendo dentro da situação, mas tenta se enxergar como fora da situação. E tenta ver a situação por lado de fora, não pelo lado por dentro. E veja o que Deus está falando comigo por sofrimento. O que Deus ele quer me dizer através desse sofrimento. O que Deus quer de mim. Né? O que Deus quer. Né? O que Deus quer que eu aprenda, né? Que nessa situação difícil que eu estou passando. Sejamos, irmãos, crentes maduros e estruturados, que entendemos com perfeição os planos do Senhor para a nossa vida. Além de tudo isso, né, todo esse sofrimento, tudo que a gente passa na vida, além de tudo isso, né, que não é pouca coisa, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Sejamos crentes, irmãos, maduros, estruturados na palavra do Senhor, para entendermos com perfeição os planos do Senhor para a nossa vida. Entenda os planos de Deus. Sejamos não crentes mimados, crentes dodói. Não. Vamos ser crentes maduros, irmãos. Vamos ser crentes maduros. Uma vez eu disse isso, eu prego novamente. A bênção, a gente espera que a bênção venha muitas vezes a prosperidade, mas muitas vezes que a bênção vem perseguição. Não estou querendo descartar que ser abençoado quer dizer ser próspero, irmão, mas ser abençoado significa que você vai ser perseguido por causa da sua bênção que você tem. Muitas vezes pode vir no pacote a prosperidade, mas é melhor esperar mais a perseguição. E aí entra o mistério de Deus, o mistério do Senhor. Como que eu posso ser perseguido, caluniado, estou passando por problemas, por necessidades, e ainda assim eu me sinto abençoado por Deus? Esse é um mistério a qual o Senhor tem, que a gente não compreende isso. Apesar de todas as lutas, ainda nós nos sentimos abençoados por Deus. Então, você quer ser abençoado, não espere sempre a prosperidade. Ela pode vir, a prosperidade, mas ela pode também não vir. Mas o apóstolo Paulo reconheceu isso, que ele estava sendo perseguido, caluniado, estava sofrendo,
passou pelos altos e baixos desse mundo, mas o apóstolo Paulo reconheceu o que o mantinha de pé era a graça de Deus. Ou seja, entre tudo que os apóstolos passaram, os profetas passaram, eles ainda sentiram-se abençoados em meio ao sofrimento. Eu deixo aqui para você refletir. Você se sente abençoado em meio de um sofrimento? Porque a bênção, irmão, temos que entender, bênção não é dinheiro. Bênção é um ato imerecido. Nós não merecemos a bênção, mas Deus nos dá a bênção, sendo imerecedor. Então eu entendo que mesmo que sejamos caluniados, defamados, perseguidos, mesmo que nós estamos em sofrimento, há um povo que nunca vai compreender, há um povo que nunca vai entender como que você, no meio disso tudo, ainda você é abençoado. Isso é um mistério de Deus com vocês e Deus conosco. Nós nos sentimos abençoados mesmo em sofrimento. Essa é a maior lição a qual Deus nos pode deixar. Que a graça de Deus nos basta em qualquer momento, em qualquer situação. Você que não compartilhou, já compartilhe essa live, envie para o grupo, envie para as pessoas. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus venha te abençoar grandemente nesse dia. Nossos cultos na Igreja Pentecostal Vencedores de Cristo, Ministério Apostólico, é os cultos de quinta e domingo, quinta da libertação, às 19h30 da noite, domingo da Família Vencedoras, às 19h da noite, na Rua 1, número 215, Nova Colina. Nós estamos lá, irmãos. Venha nos visitar, venha receber a palavra de Deus. Você que faz parte de algum ministério, irmãos, honre a vida do seu pastor, ore pela vida do seu pastor, ore pelo ministério, ore, contribua com a obra, ajude a obra do seu pastor a crescer. E você ainda que não tem um pastor e não tem uma igreja que congregar, o nosso convite fica aberto para você aí estar nos visitando. Se gostar, as portas estão abertas para vocês de quinta a domingo às 19h30 da noite. Que Deus abençoe todos vocês. A paz de Cristo.